Dia e procedemos sob a orientação do pastor Antônio Medeiros. Naquele dia procedemos com a posse das missionárias para trabalhar aqui no campo pastoral de Porto Rico. E assim que assumi a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em São Luís, como diretor, sucedendo ao então diretor pastor Jackson Douglas, as missionárias Maria Miranda, Maria José, nos procuraram e externaram o desejo e o pensamento adicionado ao direcionamento de Deus quanto ao tempo delas no campo missionário aqui em Porto Rico. Mas elas, muito prudentes, ficaram ainda esse tempo em oração, buscando a confirmação de Deus para este momento. E no ano passado, já aproximando o final do ano, elas, estando em São Luís, nos procuraram novamente para que pudéssemos estar alinhando este momento de estarmos aqui na perspectiva também de participarmos deste culto de celebração a Deus pelos anos que elas serviram no reino, aqui neste campo pastoral, e também pelas despedidas delas. E nós agendamos, assim que elas combinaram com o pastor Henrique, nós agendamos para estar aqui com os irmãos nesta noite. E não foi muito fácil vir e estar aqui, dado algumas circunstâncias, inclusive as nossas atividades agora no início do ano. Nós estamos com algumas atividades bem puxadas, inclusive com posses de missionários para a outra semana, a próxima semana, estaremos enviando 3 famílias de missionários para o campo no interior do estado do Maranhão, e estamos na fase final de envio, de preparação, orientação e fechamento de várias atividades. Mas sentimos-nos no dever de estar neste culto, sobretudo por entendermos a importância que tem para o reino as missionárias Maria Miranda e Maria José, pelo trabalho que elas têm feito para Deus no interior do estado, como missionárias. E eu dizia, pelo que nós temos visto, acompanhado do trabalho destas 2 servas de Deus, eu dizia ontem, em uma reunião com toda a liderança da área que nós pastoreamos em São Luís, eu dizia para os irmãos que essas 2 senhoras, que uma delas já está com o corpinho assim bem fininho, né? Mas elas dão de cano de ferro e muito macho por aí, né? Não é todo macho para fazer o que elas fazem, né? E nós estamos aqui, missionárias, para dizer para vocês que vocês são tão importantes para o projeto da Igreja de São Luís, quanto os que estão na Austrália, os que estão na Nova Zelândia, os que estão na África e nos países da África, os que estão em Portugal, os que estão na Espanha, os que estão na Alemanha, os que estão na Venezuela, os que estão no Peru,
Vocês são importantes de igual modo. Assim como nós tivemos que o ano retrasado, final do ano retrasado, nós viajamos até a Venezuela para também participar de um momento como este, de um culto em ação de graças, despedidas de uma família nossa que retornou para São Luís. Assim também não nos sentimos no dever de estar aqui nesta noite, porque para mim, como diretor da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em São Luís, eu não faço distinção àqueles que estão no interior do estado do Maranhão, ou aqueles que estão na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, ou em qualquer país da América. Para nós, a nossa visão, todos são iguais, todos fazem o trabalho de Deus, e nós damos o valor devido a todos para a glória do nome do Senhor Jesus. E estamos aqui para dizer que nós oramos por vocês, torcemos por vocês, investimos no reino de Deus com vocês, e não temos do que nos arrepender em São Luís. A igreja em São Luís sente-se honrada em tê-las como missionárias, compondo o quadro de missionários dos 57 missionários que a Igreja Assembleia de Deus em São Luís tem espalhado nos 5 continentes para a glória de Deus. E quero deixar a minha palavra de gratidão ao pastor Antônio Medeiros, foi quem nos recepcionou no primeiro momento. Palavra do pastor da Igreja Assembleia de Deus em São Luís, de gratidão pela parceria que nós tivemos entre a Assembleia de Deus em São Luís e a Assembleia de Deus aqui em Porto Rico, ao longo desses anos, que envolveu a vida, o ministério, o trabalho destas duas servas de Deus. Elas estarão retornando a São Luís, vão ficar em São Luís até que algumas questões envolvendo a saúde delas sejam resolvidas e haja de Deus um direcionamento. Elas estão ainda querendo voltar para o campo. Pastor Henrique, nós visitamos agora, acho que o senhor conhece ali uma região ali de Pindaré-Mirim, campo de Pindaré-Mirim, do outro lado, que é o povoado por nome Centrinho. Nós estivemos lá um mês retrasado, estivemos com o pastor Aristide, e na intenção, e vamos enviar um missionário para lá, uma família, um casal. Estamos organizando para enviar um casal de missionário para lá. E quando eu falei do Centrinho para a missionária Miranda, ela ficou sassaricando, quer ir para lá, né? Mas aí nós entendemos que elas precisam neste momento centrar um pouco na saúde, para que possa retornar a um outro campo missionário, se isto for a vontade soberana de Deus. Amém, meus queridos? Obrigado, igreja em Porto Rico, pastor Henrique, Deus abençoe pelo cuidado que tiveram com os nossos missionários e pela parceria amistosa, amigável, cristã, que mantivemos a Assembleia de Deus em São Luís e a Assembleia de Deus em Porto Rico. Naturalmente que não significa uma porta fechada para uma nova parceria, pode ter novas parcerias, porque pela graça de Deus, assim como Porto Rico, Deus tem vocacionado muita gente, São Luís também tem muitos obreiros vocacionados. Deus tem levantado muitos obreiros que estão esperando sua oportunidade. Naturalmente que as oportunidades, elas vêm com responsabilidade e comprometimento de ambos os lados. Eu quero, antes de ler a palavra, também registrar minha gratidão pela vida do irmão Silvanei, da sua esposa, a irmã Carlota. Esse casal congregaram conosco e já vieram para cá, para Porto Rico, já há bastante tempo, mas deixaram amizade e carinho com todos os irmãos ali onde congregaram.
Eu quero ser breve na palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar, considerando até mesmo a dinâmica deste culto e a sua liturgia. Eu quero ler em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, capítulo 1, e o versículo de número 16. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Que nos diz assim, um texto um versículo bastante conhecido de todos os irmãos, e também muito oportuno e apropriado para um culto tão especial como este, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, a obra missionária, como todos nós sabemos, é a missão primordial da igreja no mundo. A igreja, ela foi e está instituída por Cristo com pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito, de adorar a Deus. A igreja, ela foi estabelecida para a glória de Deus. Nós existimos como igreja para a glória de Deus. Estamos aqui para a glória de Deus. A glória de Deus precisa sempre brilhar na igreja, quer seja no culto, quer seja na rua, quer seja nas cruzadas, quer seja nos evangelismos, quer seja nas atividades cotidianas. A igreja de Jesus precisa resplandecer a glória de Deus. Em segundo lugar, a igreja foi estabelecida para promover a comunhão fraternal. E em terceiro lugar, a igreja foi estabelecida para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Você diria: pastor, a ordem não está invertida? Não, a ordem é esta. É só lermos o que está escrito na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17. Jesus, ele vai falar disso quando diz na sua oração ao Pai: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu também sou um contigo, para que eles possam resplandecer a tua glória, e para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o mundo só vai crer no Evangelho que eu prego quando o mundo vê a glória de Deus em mim como igreja, e o mundo ver a minha, a nossa unidade como igreja. Se o mundo ver a glória de Deus brilhando na igreja e ver a igreja marchando em unidade, a hora que eu abro a boca para pregar o Evangelho é aceito por todos os pecadores, porque eles vão ver não só palavras verbalizadas, mas eles estarão vendo ações do próprio Espírito Santo na vida da igreja. E neste versículo, escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existem 3 tipos de pessoas na igreja. Existem aqueles que têm vergonha do Evangelho. Existem aqueles que envergonham o Evangelho. E existem aqueles que não têm vergonha do Evangelho. Aqueles que têm vergonha do Evangelho são os crentes secretos no trabalho, secretos na escola. Eles passam o tempo inteiro na escola, na faculdade, no trabalho, com os vizinhos, e ninguém descobre que ele é crente. Conta a história de uma senhora que ela chegou um
um dia muito feliz, muito alegre no trabalho. E a colega perguntou: por que você está tão feliz, está tão radiante? E ela disse: é porque este final de semana eu fui a uma igreja e entreguei a minha vida a Jesus. E aquela companheira, aquela amiga, também quando ouviu isso, disse: oh, que bom, que maravilha que agora você também é crente, então a paz do Senhor. E a colega perguntou: e há quanto tempo você é crente? Ela disse: eu sou crente há aproximadamente uns 10 anos. E ela disse: então por que você nunca falou do Evangelho para mim? Por que você nunca falou de Jesus para mim? Assim são muitos crentes nos dias atuais. Eles estão na sociedade, no trabalho, na faculdade, na escola. Os vizinhos não sabem que ele é crente, porque ele não fala de Jesus, ele não dá testemunho de Jesus, a sua vida não condiz com a vida de um cristão. Por isso ele é um agente secreto na igreja, ninguém conhece ele como cristão. São pessoas que se envergonham, não andam com a Bíblia, e hoje as pessoas estão rejeitando andar com a Bíblia, a palavra de Deus. O livro da capa preta, como era conhecido há um tempo atrás, olha, irmãos, eu tenho este tablet nele, eu tenho várias, dezenas de Bíblia nele, mas eu não ando só com ele, eu ando também com o meu livro da capa preta, porque o livro da capa preta, que hoje já não é mais tão aceito, levado, conduzido, carregado pelos cristãos, diga-se de passagem, até que existem muito mais católicos andando na rua com a Bíblia do que alguns cristãos que já se envergonham de ter a Bíblia, de pregar a Bíblia, de falar da Bíblia. E por isso existem cristãos que têm vergonha do Evangelho e chegam em determinados lugares, repartições, e alguém pergunta: você é crente? Ele diz: eu frequento uma igreja. Ele é membro da igreja, ele toca no conjunto, ele senta no púlpito, ele canta no vocal, ele participa do grupo da igreja, ela participa do círculo de oração, mas tem vergonha de abrir o peito e dizer: eu sou crente em Jesus, porque tem vergonha do Evangelho. Por outro lado, tem aqueles que envergonham o Evangelho de Cristo, com a sua conduta, com a sua vida, com o seu comportamento, por onde passa, ele deixa um rastro de coisas negativas acerca do Evangelho. Ele compra e não paga, ele fala mal do pastor, ele fala mal da dirigente do círculo de oração, ele fala mal do colega da escola bíblica dominical, e isso vai difamando não somente ele, mas também os seus amigos na igreja, e até o próprio Evangelho faz com que as pessoas digam: eu não quero ser um crente, porque ser um crente eu vou cair na malha fina das pessoas, eles vão falar de mim do mesmo modo que falam de A, B ou C. Então aqueles que envergonham o Evangelho com a sua conduta, com a sua vida, mas em meio a estes também existem aqueles que não se envergonham do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Não se envergonham, eles têm prazer de onde chegar. E é interessante que quem é crente de verdade não pode se esconder. Ele chega em determinado lugar, parece que está uma placa escrita na frente dele, no peito dele, na cabeça dele, dizendo: sou crente. E olha que em alguns casos ainda tem a placa dizendo: sou crente da Assembleia de Deus. Porque em alguns lugares isso já aconteceu comigo. Eu já cheguei em algumas repartições em que as pessoas, ou a pessoa olhava para mim e dizia: o senhor é crente? Sou. E identificaram mais: o senhor é pastor? Sou, pela graça de Deus. Mas eu não estava com uma placa dizendo, eu não tinha uma faixa dizendo que eu era crente, nem pastor. Mas por quê? Porque a luz do Evangelho de Cristo Jesus
que brilha na vida do crente que tem transformação. Ela denuncia, onde você chega, ela diz que você é cristão, que você é um servo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Por isso Paulo diz: não, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas, irmãos, sem eu entrar de forma muito detalhada nesse texto, porque ele é de uma profundidade muito grande, mas muito grande, para que a gente medite não somente uma, duas, três, quatro ou mais vezes nesse texto, dado a riqueza de informação que ele nos apresenta. Eu gostaria de destacar algumas poucas coisas para caminhar para o encerramento desta reflexão. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. De Cristo, o Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque nós estamos vivendo dias, pastor Henrique, de uns evangelhos, pseudo-evangelho na verdade, que dá vergonha para a gente. Quando a gente acessa a internet e encontra as baboseiras que alguns supostos pregadores fazem em nome do Evangelho, são coisas de trazer vergonha, tristeza na alma. O que esse povo por aí afora estão fazendo em nome do Evangelho, mas não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o Evangelho que transforma o pecador. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho de Cristo, disse Paulo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E uma outra informação que a gente observa aqui, Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que que ele está enfatizando isto aos romanos? E que por graça chegou a nós, e a nós nesta noite de maneira especial, que Paulo tinha uma consciência que eu tenho, que o pastor Henrique tem, que as missionárias têm, e que todos nós devemos ter, irmãos, é que o Evangelho de Cristo é a única forma do homem conhecer a Deus, é a única forma do homem se achegar a Deus. O homem não pode se aproximar de Deus de uma outra maneira, através de um outro mecanismo, senão do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele é as boas novas de salvação a todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O anjo disse aos pastores em Belém, por ocasião do nascimento de Jesus: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aleluia. Foi para todo o povo do passado, mas foi também essa boa nova de salvação. Chegou na minha casa, na minha vida, na minha família, alcançou a minha vida, alcançou a minha família, as boas novas de salvação. O Evangelho de Cristo Jesus chegou na minha vida. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor para sempre. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da cruz. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o Evangelho da renúncia. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de transformação. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de mudança.
O Evangelho de Cristo é o Evangelho de poder. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de cura. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que limpa o homem. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que tira o homem da sarjeta. O Evangelho de Cristo é que faz o mais vil pecador em uma nova criatura. O Evangelho de Cristo é que tira o pistoleiro, é que tira o adúltero, a adúltera. É o Evangelho de Cristo é que traz o homem lá na sarjeta do pecado e faz se assentar entre os príncipes para pregar o Evangelho de transformação. O Evangelho que está sendo pregado por aí afora, graças a Deus ainda não chegou na nossa querida Assembleia de Deus. Mas o Evangelho que está sendo pregado por aí afora é o Evangelho da prosperidade, onde uma pessoa pobre no convívio da comunidade evangélica é tida como amaldiçoada por Deus. Só é abençoado por Deus quem tem carro novo, quem tem casa bonita, quem tem dinheiro, quem tem muita coisa. Esse é abençoado por Deus. Mas a bênção de Deus não consiste em coisas materiais unicamente, ainda que coisas materiais possam ser sim bênção de Deus, mas a bênção maior de Deus na vida do homem, disse Jesus. Ele mandou discípulos e disse: eu dou autoridade a vocês. Vocês vão impor as mãos e vão curar os doentes. Vocês vão expulsar os demônios. Eles vão se submeter a vocês. E os discípulos foram. E quando voltaram felizes, alegres, dizendo: Senhor, é verdade, os demônios se nos submetem, as enfermidades vão embora. E Jesus disse: vocês estão alegres por causa disso? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A maior bênção que temos é termos a certeza da salvação em Cristo, através do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho dos dias atuais, meus irmãos, é o Evangelho de movimentos dos mais diversos. Em nome do Evangelho, eles estão introduzindo determinadas crenças, inclusive crenças afro dentro da igreja. Os rituais, em nome de uma liturgia, nos cultos em muitas igrejas por aí afora, mas parece as religiões afro do que cultos em igrejas evangélicas. E eles fazem isso em nome de um evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Que o Evangelho de Cristo, ele é centrado na cruz. O Evangelho, ele leva-nos a olhar para a cruz de Cristo. Aleluia! Como o próprio Jesus disse lá ao conversar com os discípulos, no capítulo 3 de João, ele diz assim: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto. No deserto, o povo de Israel pecou contra Deus. E Deus então levantou serpentes venenosas que picavam o povo no deserto. E eles ficavam gravemente doentes e morriam picados das serpentes. Aí então Deus orienta Moisés e diz: Moisés, constrói uma estátua, uma serpente de metal, e todo aquele que ao ser picado por uma serpente mortal do deserto, ao olhar para a serpente de metal, eles vão ficar curados, sarados do veneno da serpente. E aí Jesus vai dizer aí em João: assim como Moisés
levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, o Cristo, seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o Evangelho que nos leva, diante de qualquer mazela que nós estejamos passando, olhar para a cruz, e na cruz nós encontrarmos a resposta. Da cruz nós recebemos a vitória, aleluia, porque foi na cruz que Jesus, ele deu brado de vitória, quando ele disse no alto do Gólgota: Pai, está consumado. Na cruz ele consumou, irmãos, toda a obra redentora. E hoje eu sou salvo por causa da cruz de Cristo, da morte expiatória de Cristo, pelo sofrimento. Isso é Evangelho. Bendito seja Deus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, que para os gregos era escândalo, mas o Evangelho de Cristo, aleluia, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, digo, o Evangelho da cruz, que é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de poder de Deus, aleluia, que entrou no meu coração, que penetrou o meu coração, que mudou o meu coração, que mudou a minha mente, que transformou a minha vida, que transformou a minha alma. E eu hoje estou aqui salvo, liberto pelo poder do Evangelho de Cristo, aleluia. Se você olhar para trás e contemplar o teu passado e o que o Evangelho de Cristo fez na tua vida, não há porquê tu te envergonhar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo mudou a tua vida. O Evangelho de Cristo te colocou em posição superior, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele transportou-nos, a igreja, como igreja, Ele nos transportou para o reino da luz do seu amor, e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o Senhor. A igreja agora está nas regiões celestiais, e quando eu leio esse texto, eu fico imaginando que todos, olha aqui, todos os homens na terra, e até o próprio diabo e os seus demônios, a olhar para a igreja, eles têm que levantar a cabeça, porque a igreja está sentada nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ela está em posição superior, e isso porque o Evangelho de Cristo nos proporcionou isso. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos sempre dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou conversar convidar a nossa irmã Matilde para vir aqui em cima, por gentileza.